de um governo é que ele governe. É o que menos tem sido feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Nós estamos no 5º mês do governo do senhor Jair Bolsonaro. 5º mês. Ele está agora, e veja, é um precedente sério o que o presidente da República está fazendo. Como já foi dito aqui anteriormente, ele está indo por um caminho que não tem dado certo. Chamar o seu núcleo de apoiadores para fazer manifestação de rua. Na verdade, o que parece é que o presidente, numa espécie de chavismo de direita, tenta impor as condições de uma precipitação institucional. Eu tenho muita confiança nas instituições brasileiras, principalmente das nossas Forças Armadas, que já disseram claramente que não aceitarão esse tipo de provocação, embora as mensagens fascistas que o presidente da República insufla e espalha por aí tentem caminhar nesse sentido. Presidente Davi, senhores senadores, senhoras senadoras, a situação do país, o agravamento da crise econômica, a deterioração de todos os dados sociais nos últimos meses ocorreram sob o governo de Jair Bolsonaro e sem a responsabilidade do parlamento. O que é que o presidente quer responsabilizar? A MP 870? Ora, a MP 870, a oposição na comissão mista votou favoravelmente. Inclusive, algumas alterações foram feitas pela própria liderança do governo do senhor presidente da República. A que o senhor presidente quer responsabilizar? Na verdade, o presidente tem insistentemente criado falsas polêmicas. Tem criado polêmica no carnaval sobre o tal do Golden Shower. Tem usurpado as atribuições do Congresso com sequenciados decretos inconstitucionais e abusivos. O último já foi dito aqui. Já foi dito aqui. E ontem foi dito pela indústria armamentista do país. Tem mais de 2.000 pessoas em uma fila querendo portar fuzil. Não liberou geral de armas que parece-me convocar uma espécie de bang-bang entre nós. Criar um bang-bang entre nós. As ações sequenciadas do senhor presidente da República é de desrespeito não é somente às instituições. Eu acho que as instituições têm até couro grosso para o presidente da República. É desrespeito à sociedade. E isso, bastava o senhor presidente começar a andar um pouco na rua. Eu recebi a última informação agora, que e foi dito inclusive pelo senhor líder do governo na comissão de líderes, que ele disse que não participaria de manifestações de domingo e desautorizaria quaisquer um dos seus ministros a participar. Também era só o que faltava, né? O próprio presidente da República está nessas manifestações. E talvez ele não vá, porque qualquer caminhada nas ruas dirão que a popularidade do presidente está derretendo. É uma pesquisa de opinião, acabou de sair uma, agora, dizendo que a avaliação negativa já é maior que a positiva do governo do senhor Jair Bolsonaro. Ele talvez não vá à rua, porque começa a ficar sem condições de ir à rua. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, eu nunca vi, na experiência recente de governo do país, eu nunca vi um derreter tão rapidamente e com tanto apoio popular quando foi eleito, como o governo do senhor Jair Bolsonaro. O comportamento diário dele é um desrespeito total e atroz aos mais de 50 milhões de brasileiros que confiaram nele. O que se espera de um presidente é ele ser o agente da conciliação nacional. Terminou a eleição, chamar para dentro, dizer que vai governar para todos, juntar a sociedade brasileira. Qualquer cidadão racional na presidência da República agiria assim. Mas desde o primeiro dia, qual é o comportamento diário? É ele e seus ministros vendo comunista para tudo quanto é parte. Recentemente, até ministro da Economia disse que
presidentes anteriores do Banco Central eram comunistas, a história do Brasil era comunista. Teve um ministro da Educação recentemente, inclusive o atual, que disse que até banqueiro nesse país é comunista. Então, é um fetiche por comunista, vendo comunista em tudo quanto é lugar, por parte desse governo. É um descontrole abusivo de decretos em relação ao Congresso, desrespeitando o Congresso Nacional. É uma mobilização de milícias, ora digitais, ora tentar mobilizar milícias mesmo às ruas para tentar fazer a defesa de um governo que está caindo pelas tabelas. Ora, nós estamos vendo, e isso não me causa alegria. Falo na condição de representante da oposição sem alegria. Não me causa um mínimo de alegria ver um governo deteriorar-se tão cedo e levar junto com ele a nação. Porque leva todos nós para um impasse institucional. Leva todos nós, senhores e senhoras congressistas, a sermos chamados, a dentro em pouco, proferir uma decisão, tomar uma decisão. Eu não vou nem falar dos crimes de responsabilidade, porque um atrás do outro o presidente os comete. O presidente os comete ao visitar os Estados Unidos e a faltar com o decoro da postura do presidente da República. O presidente o comete na conduta e na postura internacional. O presidente comete crime de decoro quando permite que suas milícias digitais façam um chamamento à rua. Não vou nem entrar nesse mérito. Só o apelo mínimo que deve ser feito é que o presidente da República cuide das coisas de governo. Cuide de governar. Paradoxal ao que se parece, nós temos um governo sem autoridade de governo. Um governo que parte do comando do governo é enviado, a partir de um astrólogo que está lá na Virgínia, nos Estados Unidos. O outro núcleo não conversa com esse núcleo que está no governo. Nós temos um governo descoordenado, desorganizado, e um presidente da República que uma medida atrás de outra medida não chama a sociedade brasileira para o consenso necessário. Lamentavelmente, é essa circunstância que nós estamos assistindo. As medidas provisórias que foram ditas ainda há pouco, que estão prestes a cair, se estão prestes a cair, só tem uma responsabilidade disso. É a liderança, e eu nem falo de Sua Excelência o líder Fernando Bezerra, falei ainda há pouco na reunião de líderes, as lideranças no Congresso do senhor presidente da República. As lideranças no Congresso demoraram um mês para instalar as comissões mistas das comissões provisórias. Um mês para instalar. Depois que instalaram, ainda demoraram para indicar presidente e relator. Isso é responsabilidade do governo. As medidas provisórias que podem cair, e se caírem, não coloquem isso na conta nem do Congresso, nem da conta da oposição. A primeira conta é da desorganização desse governo. Aliás, a primeira pergunta que temos que fazer é se há governo no país, se há autoridade de governo, se há um exercício de governo. Para nós da oposição, tem sido muito fácil fazer oposição a esse governo pela simples facilidade da ausência de existência de governo e da descoordenação das coisas de governo, e porque esse governo consegue se atrapalhar por ele próprio. Senador Roberto Rocha, em seguida, senador Fernando Bezerra. Senhor presidente,